Mais um papo com seminarista. Sejam todos muito bem-vindos. É uma tarde maravilhosa, vocês já sabem, já são aqui fiéis. Podemos dizer que são fiéis do papo com seminarista. Muito obrigado por todo o carinho, por toda a dedicação, por toda a paciência também em escutar as nossas vozes, minha e de Pablo. Então, um grande abraço. O papo hoje está imperdível, né, Pablo? Verdade, Paulo. Estamos diretamente do estúdio Clique Podcast para mais um Papo com Seminarista. Então, nessa tarde maravilhosa, queria mandar um abraço especial hoje para a minha paróquia de origem. Amostradinho. Paróquia São José Operário, todo o povo de São José Operário, esse papo também, acredito que vai tocar muitos irmãos, muitas irmãs da nossa querida paróquia de São José Operário, lá no bairro de Pernambués. Um abração todo especial. Queria também mandar um abraço. Esse podcast aqui vai lá para Belo Horizonte, vai para Fortaleza, vai rodar o Brasil todo, em várias congregações, Sucesso. Várias casas religiosas, de maneira especial na ordem dos ministros dos enfermos, os irmãos camilianos. Então, Paulo, quem está aqui hoje? O nosso querido irmão Gutenberg. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Sei que é também uma agenda corrida. Verdade, né? essa agenda foi corridíssima, porque o irmão estava viajando, fazendo vários trabalhos, e aí eu agendei, olha... Por favor, né? Vamos agora, estamos já em 2025 e você não vai conseguir gravar, o senhor não vai conseguir gravar. Olha a intimidade que dá. Tudo bem. Bem-vindo, irmão. Muito obrigado, Paulo. Para mim é uma grande satisfação poder falar um pouco da história de São Camilo para a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, né? A Arquidiocese que eu faço parte. Sou lá de Pernambués, né? Do bairro de Pernambués. E assim, para mim é uma grande alegria poder estar aqui nesse papo seminarista com vocês. Né? Então, muito obrigado mesmo pelo convite. É a primeira vez no podcast, irmão? A primeira vez no podcast. Não repare o nervosismo. Tá? Mas é a primeira vez. Olha, o irmão Gutenberg está aqui com o seu hábito. Depois ele vai explicar para nós todo o significado especial que tem este hábito, cada detalhe que foi pensado. Mas vamos lá. Bora. Calma. Que é isso? Lá na minha comunidade, lá onde eu faço pastoral, um abraço, inclusive, tem uma comunidade dedicada a São Camilo. Olha, que bem. Se eu não me engano, é uma das... Se não for a única, né? Que eu não conheço outra. São Camilo de Leles. Só lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Um beijo, um abraço para todos vocês. Um abração. Temos aqui uma pergunta. Diga. É um bordão, um chavão, como queira chamar, do nosso podcast. Nosso Papo com Seminarista. Quem é o irmão Gutenberg? O irmão Gutenberg, né, o religioso camiliano, né, tenho 40 anos, sou vocação adulta, né, entrei nos camilianos com 34 anos, né, lá a gente faz um encontro vocacional, né, um ano de acompanhamento, para que depois possa entrar na congregação com todo aquele estilo, né, de aprovação. Então a gente vai ver com os padres, né? Eles explicam a questão do carisma, como é a nossa vivência, como será a nossa vivência, para depois ver, diante das nossas atuações, durante o período vocacional, para depois entrar na congregação. E que bom que, graças a Deus, eu consegui, né? Também, antes, né, de entrar na congregação, eu trabalhei, né, já que, como eu falei, sou vocação adulta, trabalhei em escola por muito tempo, né, mais de 11 anos, mas algo que sempre me encantou foi a área de saúde, né? Então, assim, minha primeira formação, eu tenho uma formação técnica, né? Eu sou técnico em radiologia e diagnóstico por imagem. Logo depois da minha formação técnica, eu consegui meu superior de enfermagem, né? Também sou formado em enfermagem. E logo depois também fiz a especialização na unidade de terapia intensiva. Rapaz, né? Verdade. E já dentro da congregação, claro, né? Também já sou formado em filosofia e também tenho especialização em capelania hospitalar. menino. E agora, E agora? estou no 3º ano de teologia, né? Graças a Deus. Que bom. Então, assim, é a vida que corre, né? A gente temos sempre que estudar, né? O estudo é importante para a nossa caminhada,
né? E algo que tem que ser também, assim como a oração, o estudo também tem que ser algo primordial. Verdade. Irmão Gutenberg, a sua caminhada na igreja começou quando? Assim, desde muito jovem, já vem de família, de berço? Como aconteceu esse primeiro contato com a Igreja Católica? Pronto. Quando eu tinha... Eu lembro que com 5 anos, minha mãe me levava, né, para a Igreja Capela, lá em Pernambués, né? Mesmo eu não gostando, porque eu tinha uma chateação de ficar... quando criança, eu lembro, né, um tal de senta e levanta, né, na missa, vixe, isso me dava tanta angústia, mas mesmo assim minha mãe me levava. Minha mãe participava da Pastoral da Criança, né, e era um trabalho que ela fazia, né, dentro da igreja. Então, onde eu morava no final de linha, na época, em Pernambués, e ela pesava as crianças ali na comunidade de Paulo Afonso, ali do lado, e que eu morava lá próximo, né? Então, assim, eu ajudava a minha mãe na questão de fazer os lanches para que as crianças pudessem ir, que era um artifício para que as mães pudessem levar, né, os meninos para serem pesados. Então, assim, eu digo que minha caminhada na igreja já começou a partir dali, né? Essa questão do cuidado, de poder ajudar, de sempre poder fazer a minha parte. Então, eu digo a partir dos meus 5 anos, 6 anos, sabe? Ajudando a minha mãe, já para pesar essas crianças, já levar, né, a questão do lanche para eles. Então, com isso, eu digo que minha caminhada começou. É uma caminhada que aparentemente é longa, né? Longa. Bastante longa. Então, esse primeiro contato na igreja, como é que surgiu? Ou melhor, não passava na sua cabeça entrar nos Irmãos Camilianos, ou não conhecia? Como é que se deu essa vocação religiosa? Pronto, eu não conhecia porque a paróquia de Pernambués, ela tinha a comunidade Nossa Senhora da Salete, né? E na minha adolescência, mesmo fazendo todos os meus sacramentos em Pernambués, né? Tanto o meu batismo, a Eucaristia, a Crisma, foram todos na matriz, né? Mas quando me deu despertou em mim a vontade de ser coroinha, já que na matriz tinha muitos coroinhas, então eu fui encaminhado para a comunidade Nossa Senhora da Salete, né? Então lá eu fui coroinha a partir dos meus 15 anos. Então lá eu fiquei dos 15 aos 19 anos como coroinha. Dentro desse período eu fui convidado para fazer um encontro vocacional com 17 anos, né? Mas aí eu estava no 3º ano, né? E como jovem eu queria mais viajar do que, como eu posso dizer, levar as coisas a sério. Uma porque meus irmãos também na época coroinhas, né, estavam lá e me convidou e falei, então bora para conhecer, né? Mas deles eu era já que estava já concluindo o ensino médio. Então na época o promotor vocacional dos saletinos falou, ou você fica conosco ou não precisa mais vir, né? Então eu falei, então tá Bravo, bom. Então, né? Então eu falei, padre, eu acho que eu queria mais uma oportunidade. Já que não pode, eu vou prolongar mais um pouco, né? Porque eu penso em namorar, né? Um pouco, uma coisa é namoros, não foram namoros sérios, né? Foram assim, namoros esporádicos, ficadas, enfim. Então eu falei, não, eu quero namorar um pouco primeiro e ter essa experiência de namoro para que depois eu pudesse realmente resolver para ver se eu queria ir para o seminário. Então, no caso, começou lá aos 17 anos, que foi meu primeiro contato, eu vou dizer assim, com o encontro vocacional, mas foi na congregação dos saletinos. Já com essa comunidade que eu participava era religiosa, e lá quem estava tomando conta eram eles, né? E lá conheci muitos seminaristas, hoje padres, e eu até agradeço, e mando até um abraço, não sei se eles estão assistindo. Padre Fábio, Padre José Nilson, são padres saletinos que estão até aqui em Amargosa. Hoje eles atuam em Amargosa. Na cidade de Amargosa Na cidade mesmo? de Amargosa, né? E aí foram eles que na época, assim que eu concluí o meu curso superior de enfermagem, eu disse assim, poxa, bem que eu poderia entrar, fazer uma experiência num seminário, o que é que vocês acham? Aí eles falaram, Gutenberg, se eu fosse você, eu não entraria nos saletinos, porque lá nós não temos a nossa missão, ou melhor, o nosso carisma não seria a questão da saúde, nosso carisma é a missão, como se fosse dos diocesanos. O próprio nome, né? Missionários saletinos. Missionários saletinos, exatamente. Então, como você tem uma formação em saúde, o ideal é que você fosse para uma congregação que lhe ajudasse, tanto na sua formação que você tem, para unir com a sua vocação. E foi aí que eu conheci os camilianos, né? Eu sempre falava com Deus, Senhor,
porque eu me formei com 30 anos, eu falei assim, Senhor, primeiro eu quero atuar, me dê a graça de atuar na minha profissão, que eu tanto lutei a poder conseguir, para que depois eu possa ver com oração, contigo, se realmente é a questão vocacional de poder ir para o seminário ou não. E assim, Deus faz muitas coisas em nossas vidas, né? Eu digo que se sua vocação realmente é para Deus, é de Deus, Ele dá um jeito de te chamar de alguma forma. Então, depois daí, passei no concurso no interior da Bahia, né? Fui para Barra, depois de 1 ano e meio de formado. Passei na SAMU, né? Fui enfermeiro do SAMU, que foi uma experiência assim, maravilhosa em minha vida. Mas mesmo aqui em Salvador, né? No bairro de Pernambués, na comunidade Nossa Senhora da Salete, eu sempre ajudei, né? Seja no grupo de coroinhas, seja na catequese, na liturgia, no grupo de canto. Então assim, eu sempre ajudava de alguma forma a igreja. Então, no interior, quando eu fui para lá, depois desse período todo morar no interior, eu continuei ajudando a igreja, né? E mesmo como enfermeiro, né, eu falava assim, poxa, está se faltando algo na minha vida. Aí eu questionava a Deus, Senhor, se for da tua vontade de eu ser, de ir para o seminário para realmente ver essa questão vocacional, me mande um sinal. Me mande um sinal, Deus, né? E assim, eu sempre pedi isso insistentemente, porque por mais que eu lutei para ser enfermeiro, é algo que no momento não me preenchia, né? Então, nessa oração, conversando com Deus, foi aí que eu fui para o padre na época do interior, ele teve câncer, né? E aí ele me pediu uma ajuda que foi na festa do padroeiro da cidade, que lá em Barra, Bahia, é São Francisco. Então foi nesse período, né, de São Francisco, eu sempre na minha oração com Deus dessa questão do chamado. Foi em uma comunidade que ele falou, pô, Gutenberg, eu não posso ir devido a um problema de saúde, mas você quer? Eu fiz, não, tudo bem, eu posso ir lá celebrar. Então, ao ir na comunidade de Santa Luzia, nessa cidade de Barra, isso é no Brejo, essa comunidade, algo que, sabe assim, que me marcou muito no meu processo vocacional, já que eu pedia muito a Deus um sinal, foi lá que eu digo que foi o ponto essencial da minha vocação, o ponto essencial que Deus me chamava. E aí eu não era ministro extraordinário, né, da Eucaristia, mas o padre falou, não, eu posso conceder, porque até, acho que é 48 horas, mesmo sem você ser ministro extraordinário, você pode levar a comunhão com a minha autorização. Então, levei a comunhão, né, para essa comunidade, fiz a celebração da palavra, e no momento que eu falei, eis o Cordeiro de Deus, né, eis aquele que tira o pecado do mundo, subiu um cheiro do vinho do nada. Aí, mas eu digo assim, com a minha fé tão pouca, né, eu olhei assim na frente, eram crianças que estavam na minha frente, né, que eu fiz assim, não, já como eu estou num brejo, geralmente no interior, sempre tem algum bêbado, deve ser algum bêbado com cheiro de álcool, né, nunca ia imaginar. Mas aí eu olhei debaixo do altar, de repente alguém deixou um vinho cair debaixo do altar. Depois, assim, eu fui na sacristia olhar, porque assim, eu não estava acreditando de onde vinha aquele cheiro do vinho. Aí com isso, o que é que eu pude interpretar? Eu interpretei dessa forma, né? Que como eu pedia muito a Deus um sinal, foi esse sinal que Ele mandou para mim. Porque eu entendi que já que você está com o corpo do meu filho em mãos, ainda falta o sangue. Então, assim, isso para mim foi forte desse meu processo, né, vocacional. Depois eu falei, Senhor, aumentai a minha fé, né? Eu creio, mas aumentai a minha fé. Mas foi a partir daí que eu falei assim, não, eu vou fazer o processo vocacional nos Camilianos, eu vou entrar em contato e, assim, agradecer muito a Deus de tanto ter pedido esse sinal e de Ele ter me mandado. Então, a partir daí, quando terminou o meu contrato, né, foi o período, no ano seguinte, de fazer toda essa experiência vocacional aqui no Nordeste. Os Camilianos só tem em Fortaleza, né? Então, assim, todo o meu processo vocacional foi um período de 1 ano de acompanhamento. Foi o padre Gilmar que me acompanhou. E aí, eu pude conhecer, né, cada vez mais a província camiliana brasileira e fui me apaixonando. Eu digo assim, tem uma experiência chamada déjà vu, né? Tem uns déjà vus da vida que a gente diz assim, poxa, parece que eu estava naquele lugar. E quando assim eu entrei na capela dos Camilianos, senti uma coisa diferente. Aí eu fiz, pô, assim, será que aqui é meu lugar? Então, assim, com o tempo, com a oração, com a dedicação, com a experiência que você tem, você vê que eu fui vendo que realmente ali é meu lugar. Graças a Deus. E depois de 6 anos,
né, nos camilianos, eu digo estudando em oração, vivendo o carisma, eis-me aqui, né? Fiz minha primeira profissão religiosa, né? Este ano, em janeiro deste ano. Calma que a gente vai chegar Vai lá. chegar lá, vai né? chegar. Vai Para chegar você lá. que nos acompanha, estamos com o irmão Gutenberg Ribeiro, ele que é ministro dos enfermos, da Ordem dos Ministros dos Enfermos, conhecido como os camilianos. Ele mora lá em Belo Horizonte, está aqui hoje, veio só em Salvador para gravar o nosso podcast. Nosso podcast está Tá bombado. Tá bombado. Bombado. É verdade. Se você quiser acompanhar, você que está na Rádio Excelsior, vá lá na nossa arquidiocese, olha lá no site não, no YouTube da nossa YouTube, Arque Salvador. Tá vendo, a idade está chegando, já estou até esquecendo aqui. Também gente. temos os cortes no Amnésia. podcast, no nosso seminário São João Maria Vianney, nosso seminário central. Irmão Gutenberg, dentro desse processo vocacional, nós temos aquelas pessoas que Deus coloca em nossa vida para nos ajudar. Dentro lá da sua experiência em Pernambués, teve algum padre que te ajudou também nesse período de discernimento ali, quando você já estava fazendo o processo nos camilianos, ali participando dos encontros? Você falou que era da comunidade saletinos, então os saletinos continuaram? Teve outro padre na paróquia que te acompanhou? Ao retornar para Salvador, né, eu tive a graça de poder conhecer, que eu não conhecia, o Padre Fernando, era o pároco de Pernambués. Padre Fernando Pedrosa? Pedrosa. Ah, um Padre abraço, Fernando Pedrosa, um abraço para ele. Amo o pastor. Já teve aqui. Olha Já que teve coisa aqui. boa. Bombou. Sucesso. O podcast dele foi muito bem visto. Eu digo assim que Deus é maravilhoso, eu digo assim, em minha vida, porque Ele sempre manda pessoas para poder nos ajudar e nos confirmar a presença vocacional. E eu digo assim, Padre Fernando foi assim um divisor de águas também, porque ele foi meu diretor espiritual, né, durante esse processo todo vocacional que eu tive com os camilianos. Ele me ajudou muito na questão espiritual, de instruções, né, de como seria a questão do seminário, já que eu nunca fui para um seminário, de como poder lidar com os nossos irmãos, porque assim, ser religioso, a gente lidar com pessoas, eu digo de todo o Brasil, né? A minha casa em Belo Horizonte, a gente tinha as 5 regiões em uma só casa. Então, assim, pessoas com níveis culturais diferentes, né, jeitos diferentes, modos diferentes, e a gente aprender a lidar com tudo isso. Então, assim, ele me ajudou, e digo que me ajuda, né? Ele é meu diretor espiritual aqui, né, aqui em Salvador. Sempre quando vem, a gente vem, conversa, eu partilho com ele as coisas, e assim, ele sempre me dá forças, que eu acho muito lindo dele, em dizer, né, Gutenberg, se fosse de novo a ser padre, eu seria, né? Então assim, isso para mim é algo fortificante, sabe? Eu acho que isso fortalece cada vez mais a minha vocação, porque desafios nós temos, e são bastantes os desafios, mas assim, de ver pessoas que realmente amam a sua vocação e lhe passa isso de maneira leve, de maneira com transparência. Belo sempre me dizia assim para mim, Belo, que a gente chama ele de Belo. A intimidade, gente. Para vocês, para mim, Aí Padre Fernando. ele ia falar o que? A intimidade traga. Padre Fernando sempre falava assim, olha, Gutenberg, por mais que às vezes no seminário a gente possa viver um inferno exteriormente, que seu interior possa sempre estar em paz. Né? Nunca esqueça disso. Porque assim, são muitos desafios, são muitas cobranças, mas assim, com Deus nós conseguimos, com Deus a gente supera todas as dificuldades. Então assim, isso cada vez mais só me dá forças para continuar. Além de Padre Fernando também, eu destaco o Padre Cícero. Eu não lembro agora a paróquia que ele está em Salvador, que ele mudou, né? Que na época que eu sabia estar em, se eu não me engano, acho que era em Palmiúdo. Isso, é São João Bosco. São João Bosco agora, né? Palmiúdo lá. Continua? Se eu não assim, me engano, continua. Eu também acho que sim. Ele também, de vez em quando, Olha ele aí, celebra. deixa aí no comentário aí. Lá então, na- assim, na um Capela do abraço Guatemi. também para o Padre Cícero, né? Ele sempre me ajudou também nesse processo, né, de caminhada também. Então, assim, ele também me auxiliou, sabe? Neste processo que é o melhor, que está sendo muito importante na minha vida. É interessante, quando você fala de Padre Fernando, eu fico feliz também, porque para mim é uma grande referência. Me lembro das nossas conversas. Irmão Gutenberg,
está aqui hoje, ele fez o processo comigo também, no mesmo período. No mesmo simultâneo. período. A nossa missa de envio foi no Fomos mesmo juntos. dia, juntos. E se Deus nos dá a graça, quem sabe, né, irmão? Vamos ser A nossa ordenados ordenação. Juntos, com fé em Juntos, Deus. para mim será uma grande alegria. Isso apesar que nós repartilhamos isso, né? Agora Agora é oficial. Se Deus não der essa graça de chegar até a ordenação, não sei se Pablo vai me esperar também, porque assim, meu processo, né? minha Depois vida depende da da- teologia, eu tenho a profissão perpétua, enfim. Mas assim, se der certo, eu vou ficar muito feliz, já que nós sairmos juntos da nossa paróquia, se a gente puder ordenar juntos, eu vou ficar muito feliz. Verdade. Tem uma frase de Padre Fernando que marca a minha vida e acredito também que marque a tua. Foram vários ensinamentos. Padre Fernando realmente foi um pai, é um pai para nós. E ele sempre falava: Pablo, nunca esqueça de quem você é, de onde você saiu. Muitas pessoas no meio do caminho vão te amar, muitas pessoas vão te amar pelo aquilo que você está fazendo, mas sempre lembre daqueles que te amam por aquilo que você é, por quem você é de fato. E assim também Deus nos ama por quem nós somos. E eu guardo muito isso para não perder também as minhas origens, porque nós percorremos. Hoje o Senhor está lá na diocese, vivendo na região da diocese de Belo Horizonte ali, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado. Sim, na arquidiocese. Na Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, assim, é interessante porque é um desafio novo, é uma estrutura nova, uma realidade nova, mas o lugar de onde o Senhor saiu é o lugar que realmente te reenergiza, dá novo vigor, que te faz Renova. lembrar do dia em que Deus te chamou, Com do certeza. local onde Deus te chamou. Mas o irmão Gutenberg, eu já falei, teve a missa de envio, e aí chegou agora nos camilianos. Só que estamos falando o tempo todo de camiliano. Para quem tem em casa, o que é? Quem são os camilianos? O que é? É uma ordem, é uma congregação? O senhor poderia explicar para nós? Claro, será um grande prazer. A Ordem dos Ministros dos Enfermos, conhecido como Camilianos, né? Uma ordem que nasceu na Itália. São Camilo, falando um pouco, né, do santo São Camilo de Leles, ele foi o segundo filho de Dona Camila e seu João, né? A mãe dele, quando teve ele, tinha 60 anos, né? Já na fase idosa, mas engravidou de Camilo, né? Ele, infelizmente, perdeu a mãe com 12 anos e depois, logo em seguida, perdeu o pai aos 18 anos. O pai dele era militar. Sabe que militar vai sempre colocar outro, né? Vai sempre incentivar o filho. Apesar que o pai dele era mais ausente, né? Devido à questão das guerras no período da época, porque foi no período ali da Idade Média, né? Do século XV, no finalzinho do século XV para do século XVI. Camilo nasceu em 25 de maio de 1550. Né? Ele veio a falecer em 14 de julho de 1614. A festa é 14 de julho. 14 de julho, a festa 14 de julho de São Camilo de Leles. Aqui no Brasil não é muito conhecido São Camilo, mas na Itália ele é bastante conhecido, apesar que estamos em todos os 5 continentes. Nós, né, somos no mundo hoje, somos em torno de 1.000 religiosos. Somos uma congregação pequena, ou melhor, somos uma ordem pequena. Aqui no Brasil, nós chegamos a 80 religiosos. Espalhado em quantos estados? Aqui, Fortaleza, no Ceará, no Ceará, né? Tem Brasília, Minas tem São Gerais. Paulo, tem Minas, tem Santa Catarina e alguns outros. Mas tá bom, número bom. Alguns outros. Atualmente, ano que vem, vamos ser em torno de 23 estudantes, né? Isso para a gente é uma marca muito boa. E assim, São Camilo, como a gente estava conversando, né? Ele tentou ser militar, depois teve uma vida totalmente desregrada em questões de jogos, de bebidas, bebia muito. Bebeu tanto e gastou tanto dinheiro dele, até as roupas dele, ele botou em disputa no jogo, né? Mas chega um momento que, uma hora, Deus nos chama, Deus tem seus mistérios de nos chamar. E assim como chamou São Camilo de Leles, né? Ele, primeiro ele quis ser capuchinho,
Ele tinha um tio que era capuchinho, né? Ele tentou ser capuchinho, mesmo o tio dele sem acreditar. E que bom que o tio dele não acreditou, porque se ele fosse capuchinho, a gente estaria aqui hoje, né? Os camilianos. Mas, devido à sua ferida no pé, essa chaga que ele teve no pé, passou 46 anos da vida dele com essa chaga no pé, né? Que não cicatrizava de forma alguma. Né? Então, assim, o hábito que na época ele chegou até a usar dos capuchinhos, ralava-se na ferida e abria cada vez mais. Então, ele tinha que sair do convento para o hospital, né? Primeiro para se curar, para depois voltar. Lá, os capuchinhos, né? No caso, o formador dele, viu que essa ferida nunca cicatrizava, mas mesmo assim ele queria insistir de entrar nos capuchinhos, né? Antes disso, dessa sua conversão de ele querer entrar, ele, com o tempo, ele diz assim, chega, né? Chega de mundo. Hoje eu quero fazer parte de Deus. Mas, inclusive, São Camilo, o orientador espiritual dele era São Felipe Neri. Sim. Era São Felipe Neri. São Felipe Né? Neri. Era São Felipe Neri. Eu prefiro o Paraíso, de São Felipe Neri. Que passou 4 anos com São Camilo como diretor espiritual. Né? Então, já que na época os hospitais, olha o nome dos hospitais, São Tiago dos Incuráveis. Incuráveis. Ou seja, ia muitas pessoas lá para o quê? Para morrerem. Porque quem era rico na época tinha seus cuidados em casa, né? Mas quem era pobre, infelizmente, ia para os hospitais. São Camilo viu da forma como ele era tratado nos hospitais. Dali, acredito que Deus já estava implantando uma chama nele, que ele despertou nele a questão do cuidado. Eu sou enfermeiro, né? Sei que a patrona da enfermagem é Florence Nightingale, mas eu digo que a questão da enfermagem, a questão do cuidado, eu posso dizer que já veio com São Camilo. Florence da época do século XIX, né? São Camilo já é da época do século XVI. Então, assim, aquele homem bruto, sem saber a questão do cuidado, de ele poder separar cada doente, quem estava tossindo mais de quem estava tossindo menos. Vamos abrir essas janelas, por mais que os médicos da época, né? Porque apesar que a medicina veio no século XVI em si, para poder ajudar a dizer, não, aqui se você abrir, você vai disseminar a doença. Ele falou, não, mas tem que abrir. São Camilo limpava a questão do local para as pessoas, que ele falou assim, era inadmissível que um ser humano vivesse naquela condição. Então, eu digo assim, mas para a época, vamos dizer assim, a questão da enfermagem era uma profissão totalmente feminina, né? Jamais colocaria o patrono da enfermagem um homem. Mas eu digo, ele já no século XVI, ele revolucionou, porque uma pessoa que já separava os doentes dos que estavam mais e menos, né? Mais doentes e menos doentes. Vamos abrir as janelas para poder fazer ventilações aqui. E os cuidados em si, né? Ele ia, o cuidado praticamente o quê? 24 horas, mesmo com essa ferida no pé. Para ele não teria descanso, depois da conversão dele com Deus. E assim ele partilhava tudo com São Felipe Neri. E ele tinha essa conversa de que queria uma companhia de homens para poder cuidar das pessoas. Né? São Felipe Neri foi contra, devido ao que falava ele, que ele era ignorante. Porque São Camilo ele não estudou na época, né? No período certo ali, da idade dele da vida. Ele veio estudar bem mais tarde na vida adulta. Mas mesmo assim ele foi aceito, né? Porque ele queria sempre mais ajudar as pessoas. Ainda bem que ele não concordou com São Felipe Neri, que dizia ele que não era para ele abrir essa companhia de homens para cuidar dos doentes, dizia que ele seria incapaz com isso, mas ainda bem que ele foi teimoso e aí conseguiu, além dele, ele conseguiu mais 6 homens, então com ele era 7, né? E aí ele conseguiu primeiro, isso em 1900, ele já vinha trabalhando sozinho, mas em 1582 ele abre essa companhia de homens, né, para cuidar dos doentes naquele hospital. Já tinha esse nome. Era a companhia de homens, tinha esse nome, né? Para cuidar dos enfermos, tinha esse nome. E aí, com isso, ele via que, antigamente, para
o pobre ser atendido nas unidades, primeiro ele tinha que ter a confissão para depois o atendimento médico, né? Vamos dizer assim. Aí ele fez, não. Primeiro a pessoa tem que ser atendida diante da sua doença, para depois vai ter a confissão. Só que você vê que o despertar de Deus na vida dele foi tão profundo que ele em si falou, né? Por mais que eu cuidasse das pessoas enfermas, eles vão precisar do sacramento. Ele de início não queria uma congregação que tivesse só de irmãos e não de padres, né? E o cuidado com os enfermos teria que ser 24 horas. São Camilo, eu digo que ele é uma pessoa tão ousada que primeiro ele disse era o cuidado integral da pessoa com o corpo em si para ajudar, né? E além disso ele queria também que na época ele colocou que os outros irmãos cuidassem também da questão administrativa, da questão da alimentação, da cozinha, da questão da limpeza, e viu que ficava pesado. Mas o desenvolver dele foi tamanho, né, diante disso, dessa ousadia, e olhe que também ele ainda cuidava da questão das pessoas penitenciárias, né, dos presos. Mas aí ele viu que a gente não ia dar conta na época, né? Então, ficamos só com os doentes. Isso, então, ela foi criada em 1582. Ele não tinha dinheiro, né, devido aos gastos dele, com a questão de bebidas, enfim, depois da sua, né, antes da sua conversão, como ele gastou todo o dinheiro, porque na época, para ser ordenado, você tinha que dar uma quantia à igreja. Mas assim, quando a obra é de Deus, Deus nunca abandona. E ele tinha falado com Deus chegou para falar com ele assim: persista, que a obra não é sua, a obra é minha, né? Então ele persistiu. E assim, eu digo que Deus é tão maravilhoso na vida de São Camilo que ele conseguiu o dinheiro que precisava para que ele pudesse ser ordenado. A providência. A providência de Deus é tamanha, graças a Deus, na vida dele, que aí em 1584, em 15 de agosto de 1584, São Camilo é ordenado, no dia da Assunção de Nossa Senhora. Né? Interessante, bonita essa história. Chega a emocionar. Profunda. É verdade, como os santos se encontram. Aqui tivemos Santa Dulce com Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, e lá na Itália, São Camilo de Leles com São Felipe Neri. Olha que experiência maravilhosa. E que experiência também de um homem bruto, um homem com as suas limitações. Talvez se você naquele momento olhasse para São Felipe Neri e falasse: não, esse homem aí serve para nada, mas Deus enxerga o profundo do coração. Sim. E ali Deus sabia que ele seria uma pessoa capaz de responder e de fazer grandes coisas. E olha hoje a imensidão da obra para o senhor, dentro da hoje mergulhado, tem essa experiência também como um seminarista tem, diocesano, porque nós fazemos experiências de pastoral nas paróquias, aos finais de semana. Um religioso camiliano também tem essa experiência de pastoral em alguma localidade? Hospital. Sim. Lá em Belo Horizonte, nós, camilianos, a nossa experiência, né, para a vivência do carisma é tanto dentro da área hospitalar, né, nós fazemos essa questão de escuta com os enfermos. Nós também temos a pastoral da saúde, né? Somos responsáveis hoje, meu formador, o Padre Zaqueu, ele é o assessor eclesiástico, e os religiosos, nós somos os formadores das regiões. Lá em BH são 5 regiões, né, que nós damos formações dentro da pastoral da saúde. E também temos em BH, que não tínhamos, nos deram esse ano, né, uma paróquia em Belo Horizonte. E além do hospital e da pastoral da saúde, temos também o nosso trabalho na paróquia. Irmão Gutenberg, para você que nos acompanha, que chegou agora através da nossa querida Rede Excelsior, aqui está conosco o irmão Gutenberg Ribeiro, ele que é ministro dos enfermos, faz parte da Ordem dos Ministros dos Enfermos, os camilianos. Irmão Gutenberg,
O senhor já teve alguma experiência assim dentro da pastoral, no hospital ou em algum outro lugar que tocou muito o coração do senhor? Porque muitas experiências nos ajudam também a tocar, né? Nos envolve a melhorar o nosso sim, a nossa intimidade com Deus, a voltar o nosso coração para Deus. O senhor teve alguma experiência marcante assim da vida do senhor? Sim. Logo no meu primeiro período, né, que foi do aspirantado, a minha experiência no hospital foi lá no Hospital do Coração, em Fortaleza. E lá a gente ouvia a questão não só dos doentes, daqueles que pudessem falar, mas também dos seus familiares, né? E algo que muito me marcou lá em Fortaleza, né, visitando o Hospital do Coração, foi que uma criança, né, 5 anos, 6 anos, ela fez uma cirurgia cardíaca que deu tudo certo, mas ela não voltou. Como assim? Ela teve uma morte cerebral. Ah, Maria. E aí, aquilo ali me marcou muito porque a gente visitava, né? A gente fazia brincadeiras, às vezes me vestia até de palhaço. Na época, a minha pastoral, para poder alegrar as crianças, ver aquela situação. E o que falar para aquela mãe? Né? E às vezes ela nos questiona, né? Aonde está Deus diante dessa situação? São coisas que na caminhada você vai aprendendo que nem tudo a gente tem resposta. Que às vezes o silêncio é uma grande resposta. Porque a pessoa vai se revoltar diante de Deus. E o que a gente vai fazer? Mas tem o nosso ombro, o nosso abraço. Eu não sabia o que falar para essa mãe. A única coisa que eu fiz foi dar um abraço nela, né? E eu digo assim, que o abraço cura. E naquele momento de dor que aquela mãe com certeza estava passando, eu acredito que eu pude fazer muito mais do que das minhas próprias palavras. Então, com isso, eu digo assim, foi que me marcou, sabe? Que me ensinou e me ensina de uma forma de poder lidar com as adversidades, já que o nosso carisma, né, é a misericórdia com os enfermos. Então, com isso, de saber lidar com as adversidades que acontecem dentro da área da saúde, né? Tem coisas que você vai ter algo a falar, mas tem coisas que o silêncio já é uma grande resposta. E naquele instante foi uma grande resposta para aquela mãe. Mas que eu estava lá, pelo menos na questão do meu abraço, né, que eu dei, e foi algo que muito me marcou no meu período do aspirantado. Aqui temos o padre Jorge Brito, lá da paróquia de Pau da Lima. Paulo fez pastoral Um abraço, com ele. padre. Um abração, padre Jorge. Então, acredito também que Paulo tenha passado por muitas experiências assim. Sem dúvida, principalmente no Martagão. Também questão de criança, as crianças com câncer, que a gente chegava para poder visitar, lá no Aristide Maltês também. E muitas vezes é essa mesma pergunta. Onde está Deus nessa situação? Eu passo por isso, eu saio do interior, moro aqui, não conheço ninguém. A mãe falando. E ver minha filha desta forma, com câncer, careca, isso... Eu lembro que teve uma menina assim que me marcou muito. E o que o senhor falou foi o que eu fiz. Eu só dei um abraço na mãe. Saí, pedi licença, chorei um pouquinho. Porque não tinha o que falar. Sim. O Papa Francisco hoje fala isso. Hoje não, já falou isso com uma criança, né? Eu não tenho resposta para você. Mas conte com as minhas orações. Ele falou isso, eu estava passando com o Papa, o menino perguntou, tinha sofrido a perda do pai. Papa, o que é que o senhor pode falar? Ele, não tenho resposta para isso, mas conte com as minhas orações. Nem sempre a gente vai ter resposta. Nem sempre a gente tem resposta. Mas sempre seremos o elo Sim, de Deus com o povo. exatamente. Essa coisa que me marca. Eu serei um intercessor de Deus com o povo. Isso me anima a ser padre também, a ser um padre do povo. Falo que uma das minhas melhores experiências pastorais foi com o padre Jorge Brito, justamente pela Pastoral da Saúde. Ótimo. Que também o senhor não sabe, mas
Minha paixão também é a área de saúde. Olha, Cheguei a cursar, não terminei, mas biomedicina. Então, esse cuidar dos doentes, ser médico era um sonho. E quando eu decidi ser padre, minha mãe falou assim: você vai ser médico de almas, vai suturar almas feridas. É isso aí, me marcou muito. E aí, o que a gente faz? A gente Verdade. faz. com certeza. Irmão, para as pessoas assim, o Padre Jorge Brito já falou aqui num outro podcast da dificuldade que tem de encontrar pessoas para essa pastoral da saúde. Sim. Qual mensagem, assim, qual recado você deixaria para esse povo de Deus, para animar o povo de Deus também a estar atuando nessa área que carece tanto? Pronto, Pablo. Você falou uma coisa interessante, porque eu assisti um pouco do podcast do Padre Jorge e achei assim perfeito e lindo a fala dele quando ele disse assim: não tem como um ministro extraordinário participar e não gostar dos doentes. Porque o ministro extraordinário da comunhão é para levar a comunhão para os doentes. Se ele não gostar de doente, não é para ser ministro extraordinário. Porque assim estava uma coisa errada. E achei muito bonito dele, de ele falar assim, teve um congresso aqui em Salvador, que ele falou que tinha mais de 2.000, mas dentro da pastoral não chega a ter 10. Gente, isso é, infelizmente assim, isso é vergonhoso, né? Para uma arquidiocese como a nossa, que os ministros extraordinários são formados, são direcionados, eles sabem que tem que levar a comunhão para os doentes, né? Mas muitas das vezes fica a nível paroquial. A gente tem que sair um pouco dos nossos mundos, né? Para poder ajudar os outros. E quantas pessoas só esperam de cada um de nós um abraço, esperam de cada um de nós o silêncio, Até o ouvir, né? até o ouvir para o outro, já que estamos numa sociedade que tantas pessoas ficam mais do que nos celulares do que dão atenção aos outros. E os ministros extraordinários podem fazer isso. Claro, sei que todo mundo trabalha, tem as suas atividades, mas a gente pode tirar um tempo, né, e entrar, sim, nessa pastoral. Conversar com o Padre Jorge, sim, já que ele aqui é o responsável, sabe? Para que a gente possa poder divulgar esse trabalho, que é um trabalho muito bonito. Eu digo que, não desmerecendo as outras congregações, né? Mas trabalhar com a saúde, realmente você tem que gostar do ser humano. Porque a gente lidar com a excreção humana, e lidar com a excreção humana não é para qualquer um. Mas, e mais ainda como cristãos, temos que realmente encarar esse trabalho e de ver nele, assim como São Camilo disse, de ver nos doentes o próprio Cristo. Tem uma frase de São Camilo que eu acho muito linda, quando ele diz que o quarto do doente, né, é a capela, a cama do doente é o altar e o doente é o próprio Cristo. É lindo isso. E ele fala, por mais que o outro me chame para fazer alguma atividade, mas se o doente está ali precisando de mim, você está com Cristo. Ajude ele primeiro, depois a fazer qualquer atividade. E uma curiosidade, tinha um bispo, um cardeal na época que acompanhava, né, as ordens, se não me engano era o cardeal Mandovi, uma vez foi visitar São Camilo no hospital. E São Camilo estava cuidando do doente. Aí chegaram para São Camilo e falou assim, olha, o cardeal está aí à sua espera. Ele fez, mande ele aguardar. Primeiro eu estou com o Cristo, para depois eu vou atendê-lo. Ou seja, independente, o cardeal tem uma posição na igreja, ele tem um maior respeito, mas ele tem consciência do seu chamado, daquele que te chamou e por quem você está ali. Isso é lindo dentro da nossa ordem. Porque se a gente não... E dentro da missão, que eu digo até para os ministros mesmos extraordinários, né? Porque se eu não gostar do doente, não tem por que eu ser ministro. Porque a gente sabe que dentro da igreja o padre pode escolher qualquer outra pessoa. Então o ministro extraordinário ele tem que ser encaminhado para levar realmente a comunhão para esses doentes. E a gente sabe que precisa, que tem muitas pessoas que estão nos hospitais, principalmente hospitais públicos, que não têm conhecimento que pode ter uma pessoa para receber, para levar a sua comunhão para ele, né? Para entrar em contato com o padre. Mas se não tem ninguém que faça isso, uma pessoa só,
né, durante desse incêndio que a gente viu da questão da saúde, não vai ter como ajudar. Então a gente precisa dessa sensibilidade dos nossos irmãos ministros extraordinários, né, que possam poder ir visitar essas pessoas. Tua fala aqui hoje, a sua presença no nosso podcast é muito significante, porque ajudará muitos jovens, Sim. jovens que talvez não vejam quanto padres diocesanos ou de outras congregações, mas que tenham esta aptidão, este interesse, esta missão, esta vocação à área da saúde. Fico me perguntando, como é que um jovem pode fazer para ingressar numa ordem camiliana? É muito difícil? Qual o procedimento? Não, infelizmente aqui no Brasil, como eu falei, né, somos uma ordem pouco conhecida, né? Apesar que hoje a Pastoral da Saúde, o assessor eclesiástico da Pastoral da Saúde Nacional, ele é um padre camiliano, né? E hoje nós, camilianos, estamos, a província camiliana brasileira, nós temos a Pastoral da Saúde, hoje está só em nível nacional, mas sem a CNBB, né? Hoje, graças a Deus, tivemos um acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu acredito que isso é uma forma também de espalhar o nosso carisma e São Camilo ainda mais ser reconhecido na nossa igreja e a Pastoral da Saúde também, que vai divulgar ainda mais da questão nacional, porque vai ter um curso, né, que nós já fazemos, mas fazemos a nível da província, hoje vai ser a nível da CNBB, a província junto com a CNBB, que vai favorecer mais as pessoas de ter mais conhecimentos para poder não só cuidar, mas para poder saber falar com os doentes, né? Para poder ter esse curso para que possa abranger cada vez mais o conhecimento delas na atuação com os doentes, seja ele a nível domiciliar ou seja ele a nível hospitalar. E o jovem que quer ser irmão camiliano, entra em contato como hoje? Pronto. Os jovens que quiserem ingressar na Ordem dos Ministros dos Enfermos, é simples. Nós temos a nossa página no Instagram. Tem que olhar para lá? Pois é. Olha! Assim, temos a nossa página. Fale com jovens. Pronto. Jovem, né? Temos a nossa página no Instagram. Você que tem, desperta em você a questão vocacional. Tem a nossa página no Instagram. Tem a nossa página no YouTube, Camilianos, né? Tem no Facebook também, que temos promotores. Um promotor para o Norte e Nordeste e um promotor para Sul, Sudeste e Centro-Oeste, para poder entrar em contato com você, para poder fazer esta experiência, porque a vocação é algo interior. Não deixe que esse chamado se apague, porque se Deus chama, Ele cuida. Acredite. E até filhos, que muitas das vezes são filhos, né, que as mães só têm um filho, também não se preocupe. Uma vez eu ouvi uma frase, e essa frase é verdadeira: quando o filho sai de casa para poder ouvir o chamado de Deus, Cristo ocupa o lugar. Cristo não nos abandona. Então, que esse chamado que tem a você, seja para a vocação religiosa, seja para a vida diocesana, mas venha fazer essa experiência do Cristo na sua vida. Irmão Gutenberg, vale a pena ser camiliano? Com certeza! Vocação acertada, vida feliz. Vida feliz. Vale muito a pena ser camiliano, né? Porque, como eu falei, né? O fundador, São Camilo de Leles, ele pode dizer muito claro essa experiência cristocêntrica na sua vida, desse Cristo na sua vida. E eu digo também que uma outra frase linda de São Camilo, quando ele diz que temos que cuidar do doente assim como a mãe cuida do seu próprio filho, porque essa visão materna que ele tem, São Camilo sempre teve uma devoção à Nossa Senhora. Inclusive, dia 8 de dezembro, né, os religiosos perpétuos fazem a sua renovação da sua profissão, não é seus votos. Seria promessas, renovação das promessas. Obrigado, Paulo. A renovação das promessas, tudo dia 8 de dezembro, assim que o nosso fundador São Camilo pediu. E aí os religiosos perpétuos, né, eles fazem toda essa renovação das promessas. Os irmãos, nessa hora, estão todos assistindo. Com certeza. Espera, né? Verdade. Muitas vocações camilianas aqui dos ministros dos enfermos.
estarão surgindo neste momento, já estão surgindo neste momento com a graça de Deus. Irmão Gutenberg, é uma alegria muito grande, foi uma alegria muito grande. Estamos chegando quase ao final do nosso podcast. Mas desde já queria agradecer ao senhor a sua disponibilidade, ter se deslocado lá de Belo Horizonte, terra longe, pegado o avião para vir gravar um podcast conosco. Mas ele trocou o pão de queijo pelo acarajé. Com certeza. Sentiu saudade do nosso acarajé, é verdade. Saiu da Bahia, mas a Bahia não saiu dele. Que bom, irmão Gutenberg. Mas é uma alegria grande, imensa mesmo, poder vê-lo também. Agradeço imensamente também a toda a família dos ministros dos enfermos também, que disponibilizou um pouco deste tempo também de conceder para nós. Manda um abraço também para lá os formadores, os padres, os irmãos. Pronto, com certeza. Manda-se um abraço para o meu formador, Padre Zaqueu, é o mestre da teologia, né? Assim como todos os outros irmãos, que nós moramos juntos, a teologia e a filosofia na casa. Também ao Padre Giovanni, Padre Alves e Padre Elielton, e todos os outros formandos irmãos que moram conosco. Um forte abraço para todos vocês. Peraí, antes de terminar, Pablo, rapidinho. Gente, Lucas, joga o vídeo nele aí de novo. O dele, só o dele. Olha pra lá, essa cruz eu tava olhando no vídeo que ficou perfeito. Olha pra lá, Pablo. O que significa essa cruz, destaque. Paulo? Essa cruz, Pablo, é que a mãe de São Camilo lhe sonhou que o filho usaria um hábito com a cruz vermelha no peito. Então, após a sua conversão, São Camilo lembrou do sonho da sua mãe e fez muita questão de colocar o hábito, primeiramente, né? Porque o nosso hábito preto quer dizer que nós morremos para o mundo e vivemos somente para Deus. E a cruz vermelha, ele teve que pedir autorização da igreja na época para poder ser colocada como um distintivo, assim como todas as outras ordens tinha. Então, nós teríamos também que ter para nos destacar das outras ordens. E aí ele lembrou que a mãe dele falou: meu filho, você vai usar um hábito com a cruz vermelha no peito. Então, assim, foi aí que surgiu, né? Até o pessoal brinca, a questão da cruz vermelha é com vocês. Eu disse, não é conosco, né? Apesar que a cruz vermelha veio surgir, se não me engano, no século XVIII para o início do século XIX, e a nossa já tinha muito tempo antes, né? São Camilo já tem muito tempo antes. Então, foi a partir do sonho da mãe dele que ele se tornou essa cruz e o hábito se tornou a realidade. Muito bom. Forte, né? O irmão Gutenberg hoje aqui está profundíssimo no nosso papo com o seminarista. Foi a primeira vez em um podcast, irmão Gutenberg? Primeira vez, rapaz. Então, assim, um pouco, né, nervoso. Espero que não pôde demonstrar isso. Mas, assim, foi muito bom, sabe? Poder demonstrar um pouco, que as pessoas conheceram um pouco mais da província camiliana brasileira, né? Na minha pessoa, como filho desta terra, de Salvador, e de poder divulgar aí a nível, posso dizer, nacional, né? Que as pessoas que escutam tanto a Rádio Excelsior quanto o YouTube da Arquidiocese, entendeu? E quem sabe, né, trazer mais vocações para a Escola da Caridade, né, de São Camilo de Leles, que é a Ordem dos Ministros dos Enfermos. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus abençoe e continue iluminando a sua vocação. Amém. Que outras vocações possam surgir também através deste nosso encontro, através de todos os serviços de animação vocacional que vocês têm. Para você que nos acompanhou até agora, este foi mais um Papo com Seminarista. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio Clique Podcast o nosso irmão Gutenberg Ribeiro. E para você que deseja gravar o seu podcast, entre em contato aqui com toda a equipe do estúdio Clique Podcast. Aqui temos o nosso querido Ivo Ferraz. Pode entrar por um preço muito acessível, em uma estrutura perfeita. Realmente aqui está de parabéns aqui. E aqui também temos o nosso, olha lá, nosso irmão Ivo está ali atrás. Temos também aqui o nosso grande operador, Lucas, aqui, que dará todo o suporte para você. Lucas Carneiro, é verdade. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Tenham todos uma ótima tarde.